Bom dia, tudo bem? Estamos de volta. Como passaram a semana? Eu espero que vocês estejam bem, né? Sempre vou falar isso quando a gente iniciar a nossa aula, para que vocês saibam que a gente se preocupa, que eu me preocupo com vocês, que a gente está com saudade, a gente quer se encontrar o quanto antes. Passaram a semana bem? Todo mundo tranquilo em casa, se cuidando, né? Meus amores, hoje para começar, eu tenho alguns pontos para abordar com vocês. Claro. Primeiro a gente vai falar sobre o nosso projeto, né? Vocês devem ter recebido na escola o material para a gente trabalhar o Zul literário, né? Por que, Zul? A tia Aline deve ter conversado com vocês, a Pro Aline, sobre esse projetinho que a gente está desenvolvendo com vocês. Qual é o objetivo? O objetivo é que vocês façam a interação com um gênero textual chamado fábula. E se vocês tiverem recebido também um livrinho contando histórias em que os personagens também são animais, ele deixa de ser somente uma fábula para ser contos também, né? Uma narrativazinha onde a gente tem personagens como personagens principais animais, que esses animais adquirem características humanas. Eles começam a agir como se fossem pessoas, né? E outra característica desse gênero é também você imaginar que no final tem uma lição, um ensinamento, algo que vocês devem aprender, que nós devemos aprender e levar e usar na nossa vida. Por que Zul literário? Primeiro porque Zul, né, animal, é um substantivo, o início da palavra Zul, significa que a gente vai trabalhar com animais. E literário porque a gente vai trabalhar com os textos, né, que vocês vão ter acesso e vão fazer as leituras. E junto com esse material que foi para vocês, foi também uma fichinha de leitura. Deixa eu lembrar aqui qual é o primeiro que vocês vão trabalhar. Se eu não me engano, pela ordem que a gente separou para vocês, o primeiro texto que vai ser trabalhado vai ser o urso e as abelhas. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho o texto, que é o primeiro que vocês vão usar, né, que vocês vão fazer a leitura, responder as questões que já estão aí com vocês, que já foi logo elaborado e mandado tudo para casa junto, e junto com essas respostas referentes ao primeiro texto que vocês vão ler, também tem uma ficha de leitura. A ficha de leitura vocês vão usar para todos os textos. Foram 4 textos. Vai ser um texto por semana. Vocês vão trabalhar com um texto por semana. Vão receber a orientação em relação a isso. E vocês vão responder a ficha de leitura, colocando o título, o início da leitura, o dia que vocês terminaram de fazer a leitura, quem são os personagens. Tem um espaço para que vocês façam um resumo do que vocês entenderam. Prestem atenção. A fábula já é um texto curto. Então, vocês vão resumir com poucas palavras sobre o que trata essa história que vocês acabaram de ler. E na outra folha, tem uma página que você vai ilustrar essa fábula, de acordo com o seu entendimento. No resumo, também é o conhecimento de vocês, é o entendimento de vocês sobre o texto, tá? Não é cópia, não é retirada de trechos do texto, não. Vocês vão colocar o que vocês entenderam sobre a história, inclusive a moralzinha que tem lá no final, tá certo? Então, na próxima semana, como é que a gente vai dividir esse esquema? Eu trabalho a parte gramatical, tá? Nessa primeira semana, vocês vão ter contato com o texto, vão responder as questões que já estão junto com o texto, que é referente ao entendimento do texto, de interpretação, de compreensão do texto, vão fazer a ficha de leitura e na próxima aula eu entro com o trabalho de gramática, que é justamente de acordo com o que a gente já está estudando em sala de aula. Nesse momento a gente está trabalhando com a acentuação gráfica. Vimos na aula passada os monossílabos, certo? Lembradinhos? Primeiro a gente falou sobre o acento tônico e sobre o acento gráfico. Viu qual a diferença entre os dois, que não é a mesma coisa. A gente viu que as palavras
tem sempre uma sílaba tônica, mas não obrigatoriamente uma sílaba acentuada, né? Então, essa é a diferença entre o acento tônico e o acento gráfico. Aí a gente foi trabalhar sobre monossílabos, né? Palavras como apenas uma sílaba, monossílabos átonos, que não têm muita força na sua pronúncia, que precisam de outras palavras para se apoiarem e ganhar força dentro das orações, e os monossílabos tônicos, que são aqueles que por si só têm a pronúncia forte, intensa, não é isso? E aí a gente passou a atividade para casa. Uma página do livro, página 20, se eu não me engano, e uma atividadezinha fotocopiada básica de fixação de conteúdo. Tia já começou a aula falando sobre o nosso projeto. Espero que vocês tenham entendido qual é a dinâmica do trabalho. Se tiverem alguma dúvida, digo mais uma vez, fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos, falar com a tia Adriana, pegar o meu contato, falar direto comigo, com a Proaline. Nós estamos à disposição de vocês, nossos alunos, nossos pais também, se precisarem conversar com a gente, fiquem à vontade. Falamos sobre o projeto, né? Na próxima aula já venho com as questõezinhas de gramática referente ao texto. E vou falar assim para vocês. Tia vai trabalhar só a parte de acentuação gráfica no texto? Não. A gente vai sempre usar esses textos para trabalhar tudo aquilo que já foi visto. Tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, né? Eu posso fazer perguntas sobre outras coisas que você já tem conhecimento para a gente ir sempre revisando o conteúdo e fixando um pouquinho mais, tá? Vamos trabalhar o que está sendo cobrado nesse momento, nossos conhecimentos mais recentes, mas também a gente pode perguntar coisas que que a gente já tem um entendimento, que vocês já fixaram, tá certo? Aí agora, nosso momento de aula, correção da atividade da página 20 e a atividade fotocopiada, tá certo? Vamos lá, pegar o materialzinho para ver se está tudo ok. Tá aqui, ó, aulinha de português. Aí eu coloquei a data de hoje e de amanhã, porque aí eu já preparo tudo juntinho, né? Fica assim, mas tá separadinha por blocos, tá? Vamos lá. Correção da atividade de casa, página 20, atividade fotocopiada. A gente vai ver que no livro tem muita coisa ainda falando sobre acentuação gráfica. Por que a gente não trabalhou ainda com ele? Porque a gente não vai ver especificamente na próxima aula, que é a aula de amanhã, as outras regras de acentuação, vendo também a classificação da sílaba tônica quanto à sua posição, tá bom? Então, por partes. Primeiro a gente vai trabalhar monossílabos, átonos e tônicos, porque a gente já teve a aulinha demonstrativa sobre esse conteúdo. Depois a gente vai ter uma aulinha demonstrativa sobre as palavras quanto à sua classificação da posição da sílaba tônica. Aí a gente vai trabalhar as atividades do livro e a gente vai trabalhar também atividade fotocopiada para fixar conteúdo. Joinha? Vamos lá. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho aí no material de vocês, porque para mim, quando eu peço para printar a página, ele vem e aparece dessa forma, mas dá para ver, né? Vamos lá. Análise e reflexão sobre a língua, ortografia, acentuação gráfica. Já vimos todo esse conteúdozinho que a gente vai fazer a correção agora. Você já iniciou seus estudos sobre acentuação em anos anteriores? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar na cabecinha de vocês que todo o conteúdo que a gente vai vendo em gramática, em língua portuguesa, a gente sempre vai vendo um pouquinho a cada ano. E as palavras vão se repetindo, mas elas vão aprofundando o conhecimento. O que ele está dizendo aqui é que esse conteúdo vocês já viram em séries anteriores e que a gente vai sempre aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre esse conteúdo, tá joia? Que tal retomá-los para ampliar ainda mais esse conhecimento? Questão 1. Para começar, vamos recordar a diferença que há entre os monossílabos tônicos e os átonos. Veja só, monossílabo átono, pronunciado com menos intensidade e não remete a um significado próprio. Ele sozinho, ele não tem um sentido. Ele só vai ganhar sentido, força, quando ele se apoia em uma outra palavra. Aí ele coloca aqui, ó, tem um estabelecimento, provavelmente uma padaria, aí tem loja
do pão. Olhem a imagem, loja do pão. Ele faz um destaquezinho para o DO. DO sem acento nem nada, né? Só dó. Aí lá do outro lado, ele puxa uma setinha e coloca assim, ó, monossílabo tônico, pronunciado com mais intensidade e tem um significado próprio, puxando da palavra pão. Porque pão é um monossílabo tônico. Pão, se eu falo pão, ele tem um sentido próprio sozinho. Pão, massinha, né? Cozidinha, fritinha, assada, não é frita. Assada, que você vai se alimentar com ele. Você já sabe o que significa. Enquanto o dó, que ele colocou como monossílabo átomo, ele sozinho, ele não tem um significado. Ele precisa se apoiar na palavra loja ou na palavra pão para ganhar um significado. Loja, pão, loja do pão. O dó é o monossílabo átono e pão é o monossílabo tônico. Lembrados disso? Belezinha. Aí ele diz assim, ó, nomeie as imagens abaixo, acentuando as palavras corretamente. A primeira, eu tenho pá. Uma coisinha que eu queria falar para vocês. Tia, quando a palavra for acentuada com um tio, obrigatoriamente eu tenho sílaba tônica. O tio, a cobrinha em cima do A, ele não é necessariamente um acento gráfico. Ele é só a marcação de um som nasal. Exemplo, eu vou colocar aqui a canetinha, tá aqui, ó, textozinho aqui, estão vendo, né? A palavra órfão, órfão. Percebam que eu tenho duas marcações que seriam tidas como acento. Mas qual é a minha sílaba tônica? A minha sílaba tônica, só um minutinho que eu vou ligar aqui, não ele descarrega. A minha sílaba tônica é órfão, órfão. O acento agudo marca a sílaba tônica. O tio em cima desse azinho que tem aqui é só a marcação de um som nasal. Órfão, órfão. Você tem som da boca, mas você tem um som anasalado. Essa é a marcaçãozinha do tio, tá bom? Então aqui, ó, nomeie as imagens abaixo, acentuando as palavras corretamente. Pá, pá, acento agudo no A, né? Pá. Próximo. Pé, pé. Percebam o que foi que ele falou sobre monossílabo átono e monossílabo tônico. O monossílabo átono não tem sentido, significado sozinho. Mas os tônicos têm um significado próprio. Olha o tamanhozinho da palavra pá. Aí você sabe que é o objetozinho que eu pego para recolher o lixo de casa, né? Varri, junto aquele montinho, pego a pazinha para poder apanhar aquele lixo. Pé, né? Pé. Pezinho, que a gente se apoia no chão. Aí tem nó. Nozinho, amarrou, nó. Tem um sentido. Três. Três. Monossílabo tônico, ele vai ter um significado, um sentido sozinho. Ele não precisa apoiar-se em outras palavras para que ele tenha intensidade e um significado. Beleza? As palavras que você escreveu são monossílabos tônicos. Joinha? Bora lá. Aqui foi a única página que eu passei do livro para vocês. Deixa eu apagar aqui. Toda vez eu esqueço que se não apagar, ele vai aparecer no próximo slide. Vamos lá. Agora, a atividadezinha fotocopiada. Após a leitura do texto, na atividade fotocopiada, né, tem um textinho lá, responda o que se pede. Na floresta amazônica, há inúmeras espécies de pássaros. Na floresta amazônica, há inúmeras espécies de pássaros. O que a gente quer destacar aqui é os monossílabos, certo?
Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Deixa eu colocar uma coisinha diferente, botar um verdinho. Ó, na, a e de, né? De pássaros, mas como a gente é nordestino, né? E a gente tem um somzinho do diferente do pessoal de Pernambuco, né? Do pessoal que mora mais para ali, né? Rio Grande do Norte, Recife, a gente usa o de, né? O de com o som, o ezinho com o som de i. Então, é na floresta amazônica, há inúmeras espécies de pássaros. As palavras destacadas, essas que eu marquei aqui para vocês, ó. 1, 2, 3. Não liguem não, que não tá... Dá para entender, tá bom? As palavras destacadas têm uma sílaba, por isso são chamadas de monossílabos. O monossílabo átono, como a gente já viu, é pronunciado com pouca intensidade e só tem significado na frase. Ele sozinho, destacado, ele não tem um sentido próprio. A gente já viu isso. Ele só tem um sentido dentro de uma determinada frase, determinada oração. Certo? Então, vamos lá. Alinhado em solo fértil, vivia um grupo de minhocas. Alinhado em, tá aqui de novo, ó. Em solo fértil, vivia um grupo de minhocas. Em e de são monossílabos átomos. Monossílabos átomos. Vejam que ele precisa estar aqui, ó, alinhado em solo. O em sozinho não tem um sentido, mas colocado aqui junto dentro da oração, ele ganha um significado. Vivia um grupo de minhocas. De minhocas. Ele só tem esse sentido porque ele está dentro de uma determinada oração. Certo? Em e de são monossílabos átomos. Beleza. Aí vamos para cá. Já o monossílabo tônico é pronunciado com mais intensidade, isto é, com mais força, tem significado próprio mesmo fora das frases. Pão, mãe, sol. Quando eu falo essas palavras, você já tem noção do que elas significam, certo? Independente de estarem dentro de uma frase ou não, tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui. Sol é uma estrela. Sol e são monossílabos átomos. Aliás, são tônicos, gente. Peraí. São monossílabos. Aqui. Tônicos. Desculpa. Tônicos. Eles têm sentido mesmo fora da frase. Beleza? Entendido? Já falamos, né? Escreva. Na segunda aqui, ó. Escreva. 3 monossílabos tônicos. A primeira questão era para que vocês lessem o texto, né? Para poder fixar o conceitozinho que a gente já viu de monossílabos tônicos e átomos. Agora, escreva 3 monossílabos tônicos. Eu coloquei mais de 3 aqui para que vocês guardem essas informações. Pá, pé, dó é um substantivo masculino, é um dó. Uma peninha, sabe? Quando a gente fala que tem pena de alguém, um dó. É dó e é masculino, tá? A gente pensa que é uma dózinha, mas é um dó. É um substantivo masculino. Mãe, que significado, né? Mãe, sol, certo? Eles têm sentido próprio, independente de estarem dentro de uma frase ou não. Beleza? E 3 monossílabos átomos, eu também coloquei aqui mais de 3. Da, em, de, que é o de, né? De, e o na. Joinha? Belezinha? Deu para acompanhar? Ótimo. Próximo.
Complete o texto com monossílabos do quadro. Aqui era para ter um quadro, mas eu não consegui colocar este quadro. Mas vocês entendem que eles estão aqui destacados e que é para vocês preencherem as lacunas do texto com esses monossílabos, tá? Então, eu fui e coloquei destacado aqui, ó, em caixa alta e vermelho no meio do texto, para que a gente não se perca, tá? Carlinhos não... Deixa eu ir riscando aqui o que a gente vai usar. Carlinhos não aguentava mais comer pão. Pão. Olha aqui, ó, pão é um monossílabo tônico, né? Ele não falou nada agora, né? Aí a gente... Como ele não pediu nada, mas eu só marcando aqui para vocês. Carlinhos não aguentava mais comer pão. Comia pão no café da manhã, ó, tá aqui o no, café da manhã, no almoço, era para estar aqui destacado, mas aí como a gente já colocou ele aqui, né, no primeiro momento, a gente não mexeu com ele aqui no segundo, mas a gente vai lembrar disso, tá? E no jantar, certo? Aí ele pede, agora você vai classificá-los em monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Nesse caso, no, da e são monossílabos átonos. Só tem sentido dentro de uma oração, né? Com a pronúncia fraca e o sentido delas só é conseguido a partir da introdução deles dentro de uma frase, tá bom? E monossílabos tônicos. Mais e não. Mais, né? De quantidade e não. Tá bom? Joinha? Beleza. Deixa eu apagar. Pronto. E mais uma questão, e é a nossa última questão, para concluir a nossa aulinha de hoje. E na próxima aula, que é a nossa aula de amanhã, a gente já vai trabalhar com a classificação, né? Quanto à posição da sílaba tônica. Aí a gente tem um conteúdinho um pouquinho mais extenso, mas eu acredito que vocês também já viram sobre isso e a gente vai ver as regras de acentuação. Aí a gente retoma todos os nossos conhecimentos de divisão silábica, de posição da sílaba tônica, para depois eu ver as regras que eu preciso para acentuar as palavras quanto a essa posição de sílaba tônica. Tudo detalhadozinho a gente vai ver na nossa aulinha de amanhã, tá? Aí tem aqui, todos os monossílabos abaixo são tônicos. Todos são tônicos. Acentue quando for necessário. Porque a gente viu lá no iniciozinho que a gente tem o acento tônico e o acento gráfico. Que a gente tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra, mas não necessariamente nós teremos um acento gráfico, que é o acento agudo ou circunflexo. Lembrando que o tio é um acento que faz marcação de som nasal e não de sílaba tônica, certo? Então, a partir desse conhecimento, aí a gente vai lá para essas palavrinhas que estão aqui destacadas. E o jeito que eu encontrei para colocar a resposta para vocês foi colocando a letra em caixa alta com um acentozinho lá separado, tá? Pé, pezinho. Pó, pá. Ah, o pá tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei destacado e esqueci de botar aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Pé, pó, pá, mi, ré, tu, nem, pai,
quem, vou, Deus, sol, lá e cá. Tá aqui os nossos destaques para os nossos monossílabos tônicos que precisavam ser acentuados. Para vocês, eles foram sem o acento e a questão, aquela, tá? Esse Lzinho minúsculo, eu botei o A em caixa alta, ficou parecendo um I, mas é o lá. Aí eu mandei para vocês a atividade sem os acentos para que vocês fossem em busca das que precisavam ser acentuadas. Em relação aos monossílabos tônicos, a regrinha diz o seguinte: se eles forem terminados em A, E, O, eles serão acentuados, deverão ser acentuados, certo? Beleza? Então, meus amores, aqui a gente conclui a nossa atividade, nossa aulinha de hoje. E vocês vão correr para assistir a aula de amanhã, porque lá a gente vai complementar o nosso conteúdo em relação à acentuação gráfica. Complementar, porque terminar a gente ainda vai levar um tempinho, tá certo? E eu espero todos vocês amanhã. Fiquem em paz, fiquem com Deus e fiquem em casa, tá? Lavem as mãos, tenham cuidado, vai dar tudo certinho para a gente se ver o quanto antes. Beijo, tá? Fiquem com Deus.